Senhor, meus irmãos. Irmão Natan, se não der tempo nesse tempo aí, você, por favor, recomece, e as pessoas que estiverem nos acompanhando, nós daremos um tempo para recomeçar, para a gente encerrar esse assunto sobre relacionamento pessoal, certo? Está ilimitado, Hoje, pastor. Pode ficar à vontade. O tempo está ali. tudo bem. Então, hoje nós vamos falar sobre, o tema é o namoro conforme a Bíblia. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual o adolescente que não deseja namorar? Antes de responder e continuar o estudo, eu gostaria de fazer um comentário em cima da leitura. Essa leitura feita, ela, embora tenha sido, aconteceu lá no Antigo Testamento, no profeta do Antigo Testamento, mas demonstra o seguinte, resumidamente, as pessoas fizeram coisas que desagradou a Deus, por conta disso pagaram um preço. Pagaram um preço. Deus recomendou que os filhos de Israel, o povo dele, não tivesse um relacionamento de namoro, de noivado, de casamento. Eu estou falando namoro em termos, porque naquele tempo não existia isso. Né? Nós vamos ir daqui para frente. Com mulheres de outros povos. Traduzindo para os dias de hoje, nós vamos ver isso durante o estudo de hoje. Ou seja, é aquilo que o apóstolo Paulo escreveu no Novo Testamento. Um jugo desigual. Deus não aceita, não orienta e não deseja que seus filhos, suas filhas, namorem, fiquem noivos e muito menos se casem com rapazes ou moças que não sejam da mesma fé. Muito bem. Então, a pergunta que eu fiz, qual o adolescente que não deseja namorar? Todos desejam. Isso é uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa errada, uma coisa certa? É uma coisa boa, é uma coisa certa, é uma coisa natural, porque o homem e a mulher foram feitos para namorar, noivar e casar. Então, esse desejo do adolescente de namorar é legítimo. Agora, o que é que a Bíblia diz sobre namoro? É outra pergunta que nós fazemos. Pois bem, a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia nada sobre namoro. Porque isso não fazia parte da cultura do Antigo Oriente Médio. Quando e onde a Bíblia foi escrita, só existia o noivado e o casamento. Ambos eram planejados pelos pais. O pai escolhia a noiva por o filho, ia lá, conversava com o pai da noiva e tinha uma cerimônia onde os dois eram apresentados como noivos, depois cada um ficava na casa do seu pai e só se viam no dia do casamento. Aí tinha aquela cerimônia toda do casamento, né, que levava dias, e ainda é assim, o povo lá de Israel é dessa forma aí. Bom, então, o que é o namoro? Antes de responder isso, embora a Bíblia não fale diretamente sobre namoro, mas ela dá pistas para nós sabermos o que der, como e quando as pessoas, os jovens, começarem a namorar. Então, o que é o namoro? Nós temos aqui uma definição um pouco longa, que diz o seguinte: namoro é o compromisso assumido entre duas pessoas de sexos diferentes, com afinidades interpessoais, com a função de concretizar um sentimento amoroso, onde ambos compartilham uma vivência com um grau de comprometimento inferior ao casamento. Primeiro, namoro é um compromisso assumido entre duas pessoas de sexos diferentes. Daí, nessa definição, já exclui namoro entre pessoas do mesmo sexo. Com afinidades interpessoais. Aí nós já temos mais uma coisa direcionada no sentido de que duas pessoas para namorarem
devem ter afinidades entre eles. E quando um pertence a uma fé e o outro a outra, você imagina um crente namorando um ateu. Não vai dar certo. Isso não tem a mínima afinidade entre eles. Pode ter afinidade de gostar. Os dois gostam da cor azul, os dois gostam do time do ABC, os dois gostam de passear na praia, os dois gostam de estudar português, mas esses não são elementos suficientes para as pessoas levarem um relacionamento de namoro, nem muito menos de noivado e muito menos ainda de casamento. Pois bem, com a função, esse relacionamento, esse compromisso, e aí diz, é um compromisso, nós vamos ver que tem relacionamentos que não tem compromisso nenhum, com a função de concretizar um sentimento amoroso, ou seja, chegar à conclusão de levar adiante um sentimento de amor, onde, nesse sentimento amoroso, ambos, o noivo, o namorado e a namorada, compartilham uma vivência com um grau de comprometimento inferior ao casamento. O que é que significa isso? Que namoro não é casamento. Namorados não podem viver como se casados fossem. O namoro é o primeiro passo para se chegar ao casamento. Portanto, é importante saber escolher o namorado, a namorada. Mas alguém pode dizer assim, bom, mas eu não estou namorando pensando em casar. Mas devia pensar. Crente não namora para passar tempo, porque o perigo está aí. Vai passar tempo e as coisas vão acontecer nesse tempo. Então, por que queimar etapas? Por que adiantar? Por que antecipar o momento de você começar a namorar? Se o namoro é um passo inicial para um casamento. Daí a gente já pode perceber que uma pessoa com 12 anos, 13 anos, não devia nem deve começar um namoro. E eu vejo famílias onde crianças de 8, 9 anos, os pais muito satisfeitos anunciam que eles estão namorando. Eu não sei quem é que tem menos juízo, se é a criança ou o pai de uma criança dessa. Pois bem, mas vamos para frente. Viva a sua adolescência. Não queime etapa, não antecipe as coisas, porque a adolescência é uma fase bela, importante e principalmente passageira. Porque se você queima uma etapa dessa, deixa de viver a sua adolescência, a sua mocidade, e se casa, ou tem um filho, ou se prende a um namorado, e tem namorado que a palavra certa é essa mesmo, ele prende a namorada, então você vai deixar de viver uma fase muito bonita da sua vida. O que é que as Sagradas Escrituras dizem? Ela diz o seguinte: espere com paciência no Senhor. Salmo 40. O Salmo 46, no versículo 10, diz: aquiete-se. E 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: lance sobre Deus a ansiedade. Não fique ansioso, não fique ansiosa, porque acha que está demorando a namorar. Não se preocupe. No tempo certo, você vai conhecer aquele ou aquela que vai ser o seu namorado, a sua namorada, vão caminhar para um noivado e para o casamento. Aguarde a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos, capítulo 12, versículo 2. O importante, jovem, é que você não comece um namoro para poder beijar e ser beijada, ou beijado. Acariciar e ser acariciado. Amassar e ser amassada. Isso tudo entre aspas, porque esses são os motivos pelos quais os jovens que não têm temor a Deus, que não têm compromisso com Deus, citam para começar um namoro, porque querem beijar, querem ser beijados, querem
acariciar e serem acariciados. Querem amassar e serem amassados. Ter intimidades que poderão trazer consequências desastrosas para ambos. Então, veja qual é o motivo que alguém está querendo namorar com você. Será que é o mesmo motivo que o seu? Você que está aguardando, você, rapaz, moça, crente, está aguardando conhecer aquela pessoa que vai namorar, que vai noivar, que vai casar, que vai ser o pai, a mãe dos seus filhos? Será que a outra pessoa que você começa um namoro está pensando do mesmo jeito ou está pensando em outras coisas? Antes de iniciar um namoro, você avalia algumas coisas. Por exemplo, qual o pensamento dele ou dela sobre Deus? Você fala de Deus para aquele que, ou aquela que pretendente ao namoro. O que é que essa pessoa diz? Essa pessoa dá um bom testemunho de compromisso com a família e com Deus? Essa pessoa é uma pessoa gentil, educada e tem um bom relacionamento com os irmãos e com os pais? Pois você saiba que quem não respeita os pais também não irá respeitar namorado, namorada, noivo, noiva, e nem muito menos esposas. Não vai respeitar ninguém. Se a pessoa não respeita nem os pais, vai respeitar você, namorada? Vai respeitar você, namorado? Pense nisso. Pense também no seguinte: essa pessoa é uma pessoa ciumenta, briguenta? Meu amado irmão, minha amada irmã, pense numa tribulação você namorar, noivar ou casar com uma pessoa ciumenta. Ciúme é coisa do demônio. Ciúme é coisa do demônio. Não estou falando do ciúme que o Espírito Santo tem em nós, não é esse não. Estou falando de ciúme doentio, onde uma pessoa vê coisas da vida do outro ou da outra que não existe. Estou falando de um sentimento que chega ao ódio e a pessoa a maltratar, agredir e até matar outro. Estou falando disso. Então veja se essa pessoa que você está querendo namorar, está querendo noivar, está querendo casar, se é uma pessoa briguenta, se é uma pessoa ciumenta. E pense antes de seguir adiante. Qual a opinião dessa pessoa sobre o posicionamento da igreja que você pertence, sobre namoro, intimidade e sexo? Qual é o pensamento dessa pessoa? Acha que a igreja está errada? É careta? É ultrapassada? Que a palavra de Deus não vale nada? É antiga? Está velha? Está caducando? Finalmente, leia 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. E se o seu namoro, o seu relacionamento estiver em sintonia com as recomendações contidas nesse texto, então vá adiante. Se não estiver, não vá adiante. Não insista. Acredite que o Espírito Santo foi quem inspirou a palavra de Deus para que você pudesse ter nela orientações preciosas. O que é que o namoro não é? O namoro não é, por exemplo, pegação. Leia Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 19, para você saber o que é que o namoro é e o que o namoro não é. O namoro também não é ficar. Isso não é namoro. O namoro também não é uma oportunidade para experimentar um relacionamento íntimo. Não. O namoro não é isso, não é para isso. O namoro também não é para dar provas de amor, liberar hormônios. Não. Nada disso. O namoro não é para essas coisas. Qual é a idade, então, para começar a namorar? Essa é uma pergunta que muita gente faz.
E é uma pergunta que não tem assim, uma resposta exata. A idade não é o único parâmetro para você começar um namoro. Não. Tem pessoas que têm 30 anos, mas não está preparada ainda para começar um namoro, por algum motivo. Seja por um motivo emocional, seja por um motivo econômico-financeiro, seja porque quer terminar seus estudos, está na faculdade, quer terminar, seja porque quer fazer um concurso primeiro para ter um emprego, para poder namorar e casar, seja por qualquer motivo. Então, começar a namorar não é basear só na idade. Mas veja só, quando começar a namorar? Quando você tiver maturidade para ter um relacionamento responsável e alinhado com os princípios bíblicos. E também tiver uma condição financeira e econômica capaz de poder manter uma família. Volto a dizer, sempre que começar um namoro, veja que há possibilidades desse namoro caminhar para um noivado e para um casamento. Principalmente jovens crentes, devem pensar nisso. Os jovens que não têm compromisso com a fé, com Jesus Cristo, com salvação, eles namoram para passar tempo. Se casar, bem, se não casar, melhor ainda. Então, a pergunta é por quê e quando namorar? O namoro deve ser iniciado é um tempo para se conhecerem, para os dois saber se há afinidade suficiente para continuarem, ir adiante. Lembram da definição de namoro? Afinidade interpessoal. O namoro é um tempo para saber isso. Não tem afinidade? Recue, acabe. Conhecer as famílias. O rapaz conhecer a família da moça, a moça conhecer a família do rapaz. O namoro serve para isso também. Estar em condições de criar e educar filhos. Criar e educar filhos? Mas isso é no casamento? É. Mas eu vou começar um namoro se eu sei que se houver qualquer intercorrência, eu tiver que me casar, eu não estou em condições de criar nem cuidar de menino, de criança. Por que é que eu vou começar um relacionamento desse? Ter maturidade emocional suficiente para não arder sem ciúmes e poder enfrentar uma possível separação. Tem moças, principalmente, e tem rapazes também, mas em menor quantidade. Mas muitas moças começam um namoro sem ainda estarem emocionalmente maduras, começam a ter ciúmes porque vê o namorado conversando com outra moça e começa a pegar no pé, né, como se diz, do namorado, e o que acontece? O namorado se vê pressionado, acaba o namoro. E aí a moça se suicida, a moça pira, a moça entra em depressão, porque não estava emocionalmente preparado para começar um namoro. Quem começa um namoro, comece sabendo que pode seguir para o casamento, mas pode seguir para a separação. Começou, está namorando, viu que as coisas não estão do jeitinho que pensava, que imaginava, que sonhava. Acaba o namoro. E acabe numa boa, sem se desesperar, sem entrar em pânico e sem deprimir-se e muito menos sem pensar pular da ponte. Planejar a vida dois, incluindo filhos. No tempo do namoro, serve para isso também. Estar pronto ou pronta para se dedicar ao outro. Você quer começar um namoro, você está pronto ou está pronta para se dedicar a uma outra pessoa? Pense nessas perguntas. E aí, se tiver tudo ok, comece o namoro. Vendo, naturalmente, com quem você vai namorar. Como deve ser o namoro cristão? Quais são as orientações bíblicas para o namoro cristão?
já que nós dissemos que a Bíblia não fala sobre namoro, porque naquela época não existia namoro. Mas nós temos algumas coisas que podem ser usadas. Primeiro, não tenha pressa. Aguarde o tempo certo. Não se desespere. Você não é obrigado, você não é obrigada a namorar só porque as pessoas da sua idade estão namorando. Ah, mas minha colega, eu tenho 13 anos, minha colega tem 12, já está com namorado e eu ainda estou aqui encalhada. Não, você não está encalhada. Você está vivendo a sua cidade, a sua juventude. Aquela colega lá, ela está apressada, ela está querendo outras coisas. Ela não está pensando num casamento. Ela está pensando em prazeres antes do tempo. Então é melhor aguardar e valorizar a qualidade e não a quantidade. Tem moças que se acham a tal porque eu já tive 20 namorados. Isso não dá certo. Essa história de ter 20, 30 namorados não dá certo. Termina recebendo o apelido de maçaneta. Tá? É melhor aguardar o amor chegar na hora certa do que entrar em um relacionamento sem compromisso. Vocês viram que na definição, namoro é um relacionamento com compromisso, os quais poderão causar decepções, esses relacionamentos sem compromisso podem causar decepções e sofrimentos. Em Cantares, capítulo 8, versículo 4, diz o seguinte: mulheres de Jerusalém, e eu diria mulheres de Nazaré 1, mulheres do 17, eu as faço jurar. Não despertem nem incomode o amor enquanto ele não quiser. Se for tempo de namorar, aí sim, vocês despertem o amor, o desejo de namorar, de ter alguém para dividir seus planejamentos, seus planos para o futuro. Procure o bem do seu amor. Ana está aqui, Jonas. O segredo do sucesso no relacionamento, inclusive do namoro, é não ser egoísta. 1 Coríntios 13 fala que o amor não é egoísta. Quem começa um namoro também não deve ser egoísta, deve procurar um namorado para você tratá-lo bem, fazer o bem a essa pessoa. É claro que a outra pessoa também vai querer namorar com você, também pensando em fazer o bem a você, em dar prioridade a você. Cada um se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. O relacionamento, seja namoro, noivado, casamento, tem tudo para prosperar se for da seguinte forma: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Estabeleça limites. Você quer namorar? Como namorar? Qual é a orientação? Estabeleça limites. Conhecendo seus limites, converse com o namorado, com a namorada, sobre esses limites. E mantenha-se firme para não ceder às tentações. Quais são os limites? Você vai ver o que é que um cristão pode fazer ou não pode fazer. E aí a Bíblia lhe diz quais são os limites. A Bíblia manda fugir da imoralidade sexual, a qual se constitui no maior desafio do namoro e do noivado. Porque a maioria dos jovens, nos dias de hoje, namoram para ter uma vida de casado. Tem um termozinho que o pessoal usa muito, é o namorido. Namorido. Ou seja, é o namorado que já dorme com a namorada. É o namorado que já tem filhos com a namorada. Isso não é namoro. Isso é promiscuidade.
é libertinagem. Então, a Bíblia manda fugir da imoralidade sexual, a qual se constitui no maior desafio do namoro e do noivado. Afinal, ainda não devem agir como se fossem casados. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Fujam. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E aí a gente lembra que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Honre a Deus com o seu relacionamento, seja namoro, noivado ou casamento, pois tudo que nós fazemos deve glorificar o nosso Criador. A liberdade sexual, a lascívia, ter ou provocar desejo sexual um no outro, são atitudes reprováveis por Deus e que entristece aquele que